Olá, Começar. boa tarde. O meu nome é António Maia, sou o Presidente da Direção do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Desejo as boas-vindas a todos a este primeiro evento do dia do Observatório, do OBGEF, é assim a sigla com que nos apresentamos. É um gosto muito grande estar aqui com todos vós hoje, neste primeiro espaço que nós queremos replicar todos os anos. O Observatório, dar esta nota rápida, o Observatório de Economia e Gestão de Fraude nasceu em 2008, na sequência de cursos de gestão de riscos de fraude nas organizações que foram dinamizados na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e congrega um conjunto de professores, de alunos, enfim, de técnicos, de pessoas que de alguma maneira se interessam por estes temas e que têm vindo, digamos assim, a trabalhar a temática no âmbito do Observatório. Temos organizado eventos sempre em torno deste tema, seminários como o caso de hoje, conferências, eventos académicos e mais técnicos alguns, junto das organizações, formação também a quem nos tem solicitado essa colaboração. E hoje, com todo o gosto, enfim, não me vou estender porque a ideia é abordarmos aqui a temática que selecionámos para tratar e que é uma temática que está sobre a mesa, que são as novas medidas anticorrupção. Sabemos que há um regime legal recentemente adotado que nos vem trazer, digamos assim, um conjunto de instrumentos que as organizações públicas e privadas têm obrigatoriamente de adotar, numa perspectiva de reforçarem as culturas de integridade, enfim, que as devem caracterizar, alinhar as pessoas, envolvê-las relativamente a esse conjunto de instrumentos, e, portanto, desejar que o trabalho que seja do vosso interesse, que seja profícuo, e eu gostaria de, naturalmente, agradecer aqui à Closer, entidade nossa parceira e que se disponibilizou para coorganizar com o Observatório de Economia e Gestão de Fraude este evento de hoje, as novas medidas anticorrupção, análise e perspectivas, e agradecer naturalmente aos colegas e aos oradores que vão, enfim, abordar a temática, à Raquel Brito, ao Filipe Pontes, à Ruth Serra e ao Nuno Guita, que são, como eu, elementos do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, portanto, que até temos profissionais e académicos, nos interessamos por estas temáticas e procuramos, digamos assim, alertar e despertar a sociedade para as mesmas, inclusive, incluindo através da participação permanente e frequente na comunicação social com reflexões sobre estas temáticas, e agradeço também, muito naturalmente, à doutora Mara Duarte, da Closer, ao doutor Manuel Ferreira Ramos, representante da ANAM, da Associação Nacional dos municípios, peço desculpa, estava aqui uma branca, e também a doutora Eduardo Damaso, responsável pelo grupo da revista Sábado, a quem agradeço também uma vez mais a participação em mais um evento do OBGEF, em complemento, enfim, ao nosso último grande projeto que tivemos este ano, no caso, a publicação do livro sobre os canais de denúncia nas organizações. Eu passaria então a palavra creio que à Raquel Brito, à colega Raquel Brito, que vai fazer então agora a introdução mais específica do evento. Desejo a todos
um excelente trabalho, que seja uma sessão profícua. Vou ficar aqui naturalmente e dizer a todos que o Observatório fica à disposição para, enfim, aquilo que entenderem que possa ser útil. Raquel, passo-te a palavra. Força. Obrigada, João. Olá, boa tarde a todos os que nos acompanham nesta conferência. Eu sou a Raquel e colaboro com o Objev já há alguns anos e posso dizer ainda que a convite do nosso querido professor Pimenta. Atualmente sou membro da direção do Observatório e é uma posição que me deixa bastante feliz. No seguimento das palavras do João, o que me traz a mim aqui hoje é fazer uma apresentação sucinta das leis que foram sendo desenvolvidas relativamente ao tema e à dinâmica do combate à corrupção. Assim, eu serei breve, porque vou deixar para os meus colegas aqui presentes pormenores mais específicos relativamente a cada um destes temas. Então, num mundo em que a globalização não para e tudo circula mais rapidamente, principalmente acompanhadas pela tecnologia também, sendo que aqui estamos perante um desses exemplos em que a tecnologia não para e acompanha os novos desenvolvimentos, há uma procura de concertar políticas, ou seja, existe claramente uma procura de harmonização dos enquadramentos legais entre os países. Neste sentido, nós temos as diretivas europeias, os regulamentos e as respectivas transposições. A União Europeia, como sabemos, não se afasta desta globalização. Assim, os países que a constituem são orientados por diretivas e regulamentos, sendo que as diretivas carecem de transposição para o nosso ordenamento jurídico. Ao contrário dos regulamentos, estes são de aplicação direta. O fenómeno da corrupção não ficou fora destas políticas e desta harmonização legislativa. Então, podemos ver que, pelo programa do 22º Governo, houve uma importância dada às políticas anticorrupção. Com a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e após bastante reflexão, participações multidisciplinares, entre as quais aqui se incluiu a audição do nosso observatório, enquanto parceiro representante da sociedade civil, o Governo aprovou a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e podemos refletir um pouco, foi a partir desta estratégia que foram delineadas as leis que se seguiram. Esta estratégia é mais dirigida para a prevenção, contudo, o regime geral de prevenção da corrupção configura, paralelamente, medidas de detecção e de repressão. Podemos afirmar quase que a estratégia traçada procura imprimir de uma forma vigorosa um ambiente hostil à corrupção. Esta estratégia assenta essencialmente em 7 pilares: melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade. Aqui podemos, por exemplo, reparar na parte da prevenção, que se destaca em temas como educar para a cidadania, a importância da escola, formar para a integridade, entre outros. Outro dos pilares será prevenir e detectar os riscos de corrupção na ação pública, como, por exemplo, a adoção de programas de cumprimento normativo no setor público, análise de risco e planos de prevenção ou gestão de riscos, através de códigos de conduta, códigos de ética. Outro ponto será comprometer o setor privado na prevenção, detecção e repressão da corrupção. É importante, para além do setor público e das exigências que são imputadas às entidades públicas, também envolver aqui o setor privado. Reforçar a articulação entre as instituições públicas e privadas, por exemplo, de uma simples forma como diminuir a burocracia. Garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, como, por exemplo, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial
e assegurar a adequação e efetividade da punição, como, por exemplo, informatizar os serviços prestados. Para além disso, ainda é importante produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção e, por último, cooperação no plano internacional no combate à corrupção. Por forma a concretizar esta estratégia, surge a aplicação da nova legislação. Então, temos a Lei número 94 de 2021, que aprova as medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando desta forma o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas. Consequentemente a esta aprovação, surge o Decreto-Lei número 109/2021, que cria um Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MENAC, e estabelece o regime geral da prevenção da corrupção. Estas duas leis aqui vão ser abordadas mais pormenorizadamente. Eu não vou estar a falar sobre aquilo em que elas consistem. Relativamente ao Decreto-Lei, gostava só de falar numa parte mais já de implementação jurídica, que tem a ver com as prioridades referidas na estratégia, como melhorar o tempo entre a ocorrência do crime e o seu conhecimento pelas autoridades, tornar proporcional o tempo de resposta tanto no inquérito como nas fases processuais seguintes e garantir a efetividade da sanção penal com o correspondente efeito dissuasor. Esta parte aqui mais legislativa, mais da parte que tem a ver já com a sanção penal, parece importante referir. Temos depois ainda comprometer o setor público e privado na prevenção, na detecção e na repressão da corrupção, que já vinha da estratégia anteriormente mencionada, melhorar as práticas institucionais no que concerne à transparência. O MENAC é um mecanismo que assume uma natureza administrativa institucionalmente independente e que procura atuar na promoção, implementação, execução e fiscalização do regime geral de prevenção da corrupção, entre outros que vêm mencionados no mesmo regulamento. Parece que é hoje que entrou em funcionamento, mas já tive a oportunidade de saber que não é hoje, que foi na segunda-feira passada que entrou no funcionamento efetivo este MENAC. O regime geral de prevenção da corrupção é aprovado na lei referida anteriormente, tem a finalidade de difundir mecanismos de prevenção e detecção de riscos de corrupção e infrações conexas, seja na ação pública ou na atividade empresarial privada de grande e média dimensão. Estamos a falar sempre com empresas com mais de 50 trabalhadores. Deixo aqui uma questão que depois creio que será posteriormente referida, que tem a ver com os franchisings. Parece-me que haver aqui um vazio legal relativamente à questão dos franchisings, porque são empresas que englobam mais de 50 trabalhadores, a maior parte delas, mas como têm, juridicamente são empresas diferentes, pode ficar aqui esta questão. Então, assim, exige às organizações abrangidas por este regulamento que adotem e implementem programas de cumprimento normativo, os tais códigos de conduta, canais de denúncia, formação, o responsável pelo cumprimento normativo. Por fim, temos a Lei número 93 de 2021, que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações e é uma transposição de uma diretiva europeia de 2019 que refere-se à proteção de pessoas que denunciam as violações do direito da União Europeia. A mesma entrou em vigor no dia 18 de junho de 2022. Esta lei assenta em algumas definições, como, por exemplo, quem é o denunciante, quem pode ser o denunciante, o que são e como se definem os canais de denúncia internos e externos e quais as suas características, o objeto da denúncia e, a mim, parece-me fundamental para que serve a qualificação do denunciante, para que este possa precisamente beneficiar da proteção da lei em caso de denúncias. Deixo aqui um pensamento crítico relativamente a este combate à corrupção e tem a ver com a legislação versus a sua eficácia. A verdade é que muito é escrito, muito é publicado,
desde legislação, códigos de conduta, regulamentos internos, programas governamentais, até discursos de entusiastas na Assembleia da República, mas na verdade falta a parte, ou seja igualmente assegurada, a parte mais operacional deste combate à corrupção. E para isso existem parceiros e empresas que já se estão a dedicar a isso. Agora é preciso que se faça acontecer, que parece-me que é isso que fica quase sempre a faltar, é fazer acontecer. Seja no setor privado ou seja no setor público, e vamos ouvir aqui também hoje estas duas realidades, do setor privado e do setor público. Temos a convicção de que o Observatório tem um vasto conhecimento multidisciplinar relativamente a este fenómeno, tem uma elevada capacidade para participar na persecução destes objetivos. Faltam pontos fundamentais, sim, nomeadamente a vontade política, como em quase tudo, na concretização e, acima de tudo, pelos casos que têm vindo a público, o exemplo. Creio que abordei os pontos fundamentais que vão ser aqui discutidos. Deixo-vos aqui com uma frase que a mim me diz alguma coisa e agradeço desde já pela vossa disponibilidade e por estarem todos presentes, por todos que me tiveram a ouvir. Muito boa tarde a todos. Nesta primeira intervenção, na qualidade de moderador, apresento-me. O meu nome é Filipe Pontes, membro da direção do OBGEF, e tenho o prazer desta nova tarefa de mudar este painel de discussão, neste dia particularmente especial para o OBGEF, em que comemora o seu dia importante e com tanta atualidade e tanta matéria nova, do ponto de vista dos temas da corrupção, que permitem, de facto, enriquecer esta apresentação. E, portanto, depois desta primeira apresentação da Raquel, que nos falou aqui das novas medidas da corrupção, falamos da estratégia nacional, das diretivas europeias, também do enquadramento dos temas, nomeadamente do RGCP e da própria Lei de Proteção do Denunciante e do IBMENAC. Vou, então, introduzir e apresentar como segunda oradora desta sessão a colega da direção também, Ruth Serra, que é mestre em Direito, portanto, em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduada em Gestão Pública pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa. Foi auditor do Tribunal de Contas de Portugal, é auditor do Tribunal de Contas de Portugal, exercendo atualmente as funções em Comissão de Serviço Subinspetora-Geral das Atividades de Saúde. Com 25 anos de experiência na administração pública portuguesa, ocupou diversos cargos de dirigentes, nomeadamente carreira especial de Inspeção do Estado. É também docente convidada de diversas instituições de ensino superior nacionais e internacionais, palestrante em múltiplos eventos relacionados com as temáticas de fraude, ética e integridade, conflitos de interesse, corrupção e criminalidade conexa, entre outros, na ação pública. Áreas sobre as quais mantém presença assídua como cronista em várias organizações de comunicação social. Possui ainda obra científica publicada em títulos de referência nacionais e internacionais. É, como disse, também membro da direção do OBGEF e do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, OSCOT. E vai-nos aqui falar sobre o tema das novas medidas de anticorrupção na perspectiva do compliance público, no impacto das novas medidas de anticorrupção dentro da perspectiva do setor público, em particular. Muito obrigado e passo então a palavra para a conduta. Obrigada, Filipe. Antes de mais, dar os parabéns ao Observatório de Economia e Gestão de Fraude, desejar boas tardes a todos, ao nosso auditório. É um prazer muito grande estar hoje aqui convosco e vou, então, nos próximos cerca de 15 a 20 minutos, falar aqui um bocadinho sobre este tema, compliance público e impacto das novas medidas anticorrupção. Propomos-nos abordar aqui o âmbito de aplicação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que foi recentemente aprovado. Quais é que são as medidas de prevenção da corrupção que estão previstas precisamente neste regime geral? Que disposições do regime é que são aplicáveis a entidades públicas por justaposição às aplicáveis ao setor privado? E depois dar umas pequenas notas sobre o regime sancionatório e a responsabilidade pela prática de infrações ao Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Mas antes disso, deixar aqui também algumas considerações gerais sobre o que é que se considera corrupção. Este termo, este conceito de corrupção é, como sabemos, polissémico e, portanto, desde logo aponta para aquilo que é uma relação indissociável com o favor,
a peita, o suborno, a exploração abusiva de poder e da desigualdade e a obtenção de vantagens indevidas através da violação de deveres. Sabemos disso. Contudo, se estivermos a falar do crime de corrupção, este conceito, na perspectiva do direito penal, implica a conjugação de 3 elementos. Uma ação, uma omissão com violação de deveres, uma postura de permeabilidade ou a prática de um ato ilícito ou lícito como favor e uma vantagem indevida para o próprio e ou para terceiro. Portanto, nem sempre o conceito do direito penal de corrupção é o conceito da sociedade civil de corrupção. E sobre isso haveria que fazer aqui uma apresentação com o dobro do tempo e, portanto, vou-me abster apenas para situarmos os conceitos. Dar também aqui uma pequena nota que, de acordo com aquele que é o mais antigo índice de percepção da corrupção, chama a atenção para a palavra percepção da corrupção, de 2021 e que é desenvolvido por esta entidade internacional, a Transparência Internacional, que tem escritório em Lisboa. Portugal ocupa a 32ª classificação, com 62 pontos, igual à posição que foi registada em 2019. Este índice é publicado de 2 em 2 anos e continua, aqui é a parte que nos preocupa, abaixo dos valores médios da União Europeia, que se situa nos 64 pontos, ainda que de certa forma próximo, e também da Europa Ocidental e da União Europeia com 66 pontos. Portanto, quando nós pensamos sobre aquilo que é o sentimento generalizado da sociedade civil, no caso a portuguesa, sobre o tema da corrupção, percebemos que, e considerando que o índice é um índice precisamente, como eu dizia, de percepção da corrupção, Portugal continua, para além daquilo que possam ser as cifras nem sempre detectáveis, como sabemos também nesta problemática, continua, portanto, a ter um nível de percepção da população sobre o fenómeno alto. Uma última nota sobre o tema da corrupção, dizendo-vos que 9% do nosso PIB é o valor estimado que é desviado para práticas de natureza corruptiva. E para termos uma noção do que é que significa 9% do PIB, dizer-vos que equivale à soma da despesa prevista no nosso orçamento anual de Estado para saúde, ciência, tecnologia, ensino superior, justiça e agricultura. Tudo áreas-chave do nosso Orçamento de Estado e, portanto, estes dados são dados de 2018, mas que não estarão muito longe daquilo que hoje, em 2022, ainda com certeza assistimos. Evidentemente que, tendo em conta que o fenómeno é um fenómeno que tem uma natureza subjetiva, não existem ainda grandes estudos ou estudos que cientificamente estejam comprovados que nos permitam avaliar, para além da percepção, quais é que são as cifras o mais aproximadamente possível, pelo menos tendo em conta as estatísticas de justiça e outros veículos desse género, que nos permitam, de facto, ter uma noção se este valor se aproximará muito ou pouco, 4 anos envolvidos desde esta estimativa, daquilo que é a realidade. E, portanto, também nessa matéria, o Observatório de Economia e Gestão de Fraude já fez, junto das instâncias próprias, várias tentativas, aliás, já se disponibilizou para integrar um estudo dessa natureza, mas, infelizmente, por hora não obtivemos ainda feedback para que se possa, de facto, fazer uma contabilização o mais aproximadamente possível daquilo que é, de facto, a corrupção em Portugal. Ora, para efeitos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, interessa-nos também perceber, então, o que é que significa corrupção em infrações conexas, para além daquilo que é a expressão que o Código Penal nos dá. E o artigo 3º do Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, circunscreve, para efeitos de aplicação do regime geral, o termo corrupção a corrupção propriamente dita, portanto, corrupção entenda-se ativa, passiva, prevista no Código Penal, mas também outros crimes, portanto, as denominadas infrações conexas, que estão com este crime relacionadas. Portanto, o recebimento e oferta indevidos de vantagem, o peculato, a participação económica em negócio, a concussão, o abuso de poder, a prevaricação, o tráfico de influência, o branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ao crédito. Portanto, o que nós reparamos aqui é que existem tipos de crime
que, relacionados com o conceito de corrupção, não estão abrangidos pelo regime geral de prevenção da corrupção e, portanto, esta é de facto uma crítica que se faz aqui, porque legislação sobre corrupção nós já tínhamos há alguns anos em Portugal. Portanto, o regime geral de prevenção da corrupção dá um salto interessante naquilo que são a definição das políticas de prevenção do fenómeno, mas com efeito já tínhamos estas noções, ainda que dispersas, por alguns atos legislativos e, portanto, teria sido interessante que se tivesse aproveitado este ensejo para, efetivamente, circunscrever um pouco melhor, afinal, em que matérias é que nós devemos prever o fenómeno corruptivo, mas, aparentemente, ainda não foi o caso, não se aproveitou pelo menos este primeiro impulso. Também dizer que esta nova Estratégia Nacional Anticorrupção, bem como o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, integram-se naquilo que é o denominado soft law, ou seja, as boas práticas que determinadas organizações internacionais foram ao longo dos últimos anos ditando e servindo de bitola a muita legislação que foi sendo produzida, entre as quais o Manual de Integridade Pública da OCDE, que data de 2020 e que no fundo constitui um toolkit que entidades do setor público e do setor privado podem utilizar para melhor, no fundo, estabelecerem internamente políticas de integridade. Para além disso, foi também aprovada e divulgada esta recomendação sobre a integridade pública também da OCDE, que está estruturada em 3 pilares fundamentais: o pilar sistema, o pilar cultura e o pilar prestação de contas. Aqui prestação de contas entenda-se no sentido de accountability, portanto um conceito mais amplo do que a simples prestação de contas de ordem financeira orçamental, mas que enfim eu por limitações de tempo também não vou entretanto aqui detalhar em profundidade, deixar apenas a nota sobre a existência no fundo, desta documentação que, como digo, migrou deste domínio da soft law para hard law, ou seja, para a legislação para o regime geral de prevenção da corrupção. Que novidades então é que este novo regime aporta, para além daquelas que já foram indicadas pela minha colega e amiga Raquel Brito? Portanto, como eu dizia, retira do domínio da soft law a implementação dos instrumentos, como sejam os programas de cumprimento normativo, os quais deverão incluir os planos de prevenção de riscos de gestão, os códigos de ética e de conduta, os programas de formação aos trabalhadores das organizações, os canais de denúncia, sejam internos ou externos, e também a designação de um responsável pelo cumprimento normativo. Estão também previstas sanções, portanto, esta é uma grande inovação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Com efeito, este quadro sancionatório é previsto pela primeira vez sobre temáticas relacionadas com a corrupção. A opção legislativa foi para a aplicação de sanções na esfera do domínio do procedimento contraordenacional e não penal, mais gravoso, portanto, e que são aplicáveis quer ao setor público, quer ao setor privado, desde que haja uma adoção ou uma não adoção, ou uma adoção deficiente ou incompleta, precisamente de programas de cumprimento normativo. Outra novidade também interessante do Regime Geral de Prevenção da Corrupção é que determina a implementação de sistemas de controle interno que assegurem a efetividade dos instrumentos integrantes do Programa de Cumprimento Normativo, bem como a transparência e imparcialidade dos procedimentos e decisões. Prevê-se também aqui igualmente um regime sancionatório próprio. Portanto, uma grande incisão sobre a necessidade de afinar sistemas de controle interno, seja nas entidades públicas, seja nas entidades privadas, que no fundo estão relacionadas depois com outro artigo previsto no regime geral e que tem a ver com a necessidade de haver um incremento da transparência administrativa, nomeadamente para entidades públicas. O Regime Geral de Prevenção da Corrupção aplica-se a pessoas coletivas privadas com sede em Portugal, desde que com mais de 50 trabalhadores, mas também a pessoas coletivas privadas sucursais em território nacional. Mais uma vez, desde que estas empresas tenham mais de 50 trabalhadores. Para além destes 2 casos, aplica-se também à administração direta do Estado, indireta do Estado, regiões autónomas de Açores e Madeira, autarquias locais, leia-se câmaras municipais e juntas de freguesia, ao setor empresarial do Estado e, caso também especial, para aquelas circunstâncias em que seja entidade pública ou entidade privada detém menos de 50 trabalhadores, vamos ver. Portanto, relativamente às entidades públicas de administração direta do Estado, aplica-se a organizações deste tipo que tenham também mais de 50 trabalhadores. O mesmo caso para a administração indireta do Estado, para as regiões autónomas,
para as autarquias, para o setor empresarial do Estado e, no caso de entidades públicas e privadas com menos de 50 trabalhadores, estas devem, ainda assim, o regime não as esquece e, portanto, devem ainda assim ter planos de prevenção de riscos de gestão, que muitas delas, eu diria, no setor privado não tanto, mas que no setor público, ao longo dos últimos anos, nomeadamente desde a criação do Conselho de Prevenção da Corrupção em 2008, que é já praticamente uma realidade disseminada. Naturalmente que agora deixamos de ter esta recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, que aliás, deixem-me assinalar, nos últimos anos fez um trabalho de grande mérito e que agora vê ceder as suas competências, ainda que alargadas, ao novo organismo, ao MENAC, que vai gerir estas matérias e controlar estas matérias, mas que não posso deixar aqui de assinalar o trabalho muito meritório que o Conselho de Prevenção da Corrupção, apesar de tudo, fez, nomeadamente ao nível da formação e das visitas pedagógicas que fez a centenas de entidades públicas e que ajudou a que hoje os planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas sejam uma realidade em praticamente todas as organizações públicas. Portanto, pelo menos para essas será mais fácil implementar, monitorizar e executar os planos de prevenção de riscos. Para as entidades privadas, aí sim, temos um desafio novo. Empresas ou entidades públicas com menos de 50 trabalhadores, apesar de tudo, artigo 12, têm que ter também medidas de transparência administrativa e devem desenvolver ainda políticas de conflitos de interesses. O regime geral de prevenção da corrupção, ainda assim, também tem um âmbito de aplicação a entidades administrativas independentes, portanto, entidades reguladoras, e ao Banco de Portugal, exceto neste conspecto específico, que é a participação no Sistema Europeu de Bancos Centrais, quando atua nessa qualidade, digamos assim. O RGPC não conflitua, também de acordo com o texto legal, com disposições legais ou regulamentares, programas de cumprimento normativo, os seus elementos constituintes mínimos e sistemas de controle interno. Existe uma exceção de aplicação ao regime geral de prevenção da corrupção, ou seja, em tudo quanto ele possa conflituar com normas da União Europeia ou do direito internacional, que disponham em sentido diverso, isto apenas para entidades públicas, mas também o regime geral de prevenção da corrupção não prejudica, naturalmente, os poderes de controle e jurisdição do Tribunal de Contas e sobre matérias nele reguladas. Portanto, digamos que não há aqui um choque de competências entre aquilo que já eram as competências do Tribunal de Contas e as competências do novo organismo do MENAC. Requisitos mínimos, então, de um programa de cumprimento normativo. Devem existir códigos de conduta, aqui com uma novidade relativamente àquilo que era já também uma recomendação para as entidades públicas, é que estes códigos de ética ou conduta, não nos vamos agora aqui perder no sentido da expressão, sobre se devem chamar códigos de conduta, códigos de ética e conduta, ou só códigos de ética ou cartas éticas, enfim, essa também seria uma discussão que nos levaria muito mais longe, mas a novidade é que, efetivamente, estes códigos de conduta devem agora prever, ao contrário do que acontecia anteriormente, sanções disciplinares. Portanto, deixar aqui esta nota importante. Depois, relativamente aos planos de prevenção de riscos, o regime geral também prevê um conjunto de obrigações sobre o que deve constar, destes planos de prevenção de riscos, como é que eles devem ser executados, como é que devem ser monitorizados. Depois, relativamente ao canal de denúncias, também aqui a legislação nos diz que estas entidades sobre as quais se aplica o regime geral de prevenção da corrupção devem dispor de canais de denúncia internos e também nos diz que outras entidades, para além destas, é que devem, para além do canal interno, dispor de canais externos, como é o caso, por exemplo, das inspeções gerais, ou seja, entidades do setor público que tenham competências de controle e fiscalização. O programa de formação passa a ser também uma componente muito importante do programa de cumprimento normativo. Portanto, sabemos que existe uma legislação de 2016, nomeadamente para as entidades do setor público, e que obriga estas mesmas entidades a disporem de um plano de formação anual. Agora já não há margem para esquecimentos. Estas matérias devem ser previstas nesse plano de formação anual, aplicável, portanto, às entidades do setor público. Para além de tudo isto, deve ser nomeado um responsável por garantir e controlar a aplicação do programa de cumprimento normativo, nomeadamente pela execução, controlo e revisão do plano de prevenção de riscos. Este responsável do cumprimento normativo deve ser alguém das direções de topo, seja das entidades públicas e das entidades privadas,
e, portanto, deve, apesar de tudo, atuar com delegação de competências nesse sentido, mas com independência relativamente àquilo que deva ser a sua avaliação no que respeita ao controle destes programas de cumprimento normativo. Para além destas questões de que vos falei, o regime ainda prevê medidas de transparência administrativa, aqui aplicáveis ao setor público, medidas de prevenção de conflitos de interesse, procedimentos sobre acumulação de funções, normas sobre como deve ser estruturado o sistema de controle interno das entidades e ainda uma preocupação também com a promoção da concorrência da contratação pública. Sobre esta matéria, dizer que no caso das entidades privadas, entra aqui em linha de conta com a chamada due diligence e com o KIC, Know Your Customer, enfim, quem trabalha no setor privado está com certeza mais familiarizado com estas matérias. Portanto, a nível de controle interno, será aqui que a grande incidência, em conjugação, aliás, com outra legislação, neste caso aplicável só ao setor privado, já prevê. Ao nível do quadro sancionatório, trago-vos também aqui um esquema simples sobre o tipo de coimas que podem ser aplicadas e os respectivos quantitativos por infrações consideradas ou classificadas de graves ou muito graves, seja a pessoas singulares, seja a pessoas coletivas. As molduras vão, no caso de pessoas coletivas, para contraordenações classificadas no próprio regime como muito graves, entre os 2.000 e os 44, quase 45 mil euros. E no caso de contraordenações graves, as coimas variam entre, no caso de pessoas coletivas, entre os 1.000 e os 25 mil euros. Também só chamar a atenção que este regime entrará em vigor apenas em 2023, sendo que no caso das médias empresas, classificadas como médias empresas, entrará em vigor em junho de 2024. Portanto, aqui uma vacatio legis com alguma dilação interessante que, no fundo, ajudará as empresas a terem um tempo mais lato para se prepararem, para evitarem, no fundo, este custo acrescido com a aplicação de coimas. Relativamente aos responsáveis pelas infrações, e ainda de acordo com o regime, existe, portanto, uma responsabilidade direta, que é aplicada a pessoas singulares ou coletivas ou entidades equiparadas, quando os factos tiverem sido praticados pelos titulares dos órgãos, mandatários, representantes ou trabalhadores no exercício das respectivas funções ou em seu nome e por sua conta. Portanto, também aqui veja-se que o quadro da responsabilidade direta é suficientemente amplo. Existem depois causas de exclusão, também previstas na lei, e existe depois uma responsabilidade subsidiária de alguns entes pelo pagamento de coimas por contraordenações que tenham sido cometidas por gerências ou por gestões anteriores. Portanto, também aqui chamar a atenção para quem ocupa este tipo de cargos e tem este tipo de responsabilidades, algum cuidado na gestão que é feita quando se assumem funções sobre aquilo que está para trás, porque ainda assim pode também, de modo subsidiário, incidir sobre estas pessoas determinado tipo de responsabilidade. Relativamente àquilo que são os tipos de responsabilidade que o regime prevê um regime de responsabilidade geral, ou seja, civil, criminal, contraordenacional. O regime, portanto, não afasta este tipo de responsabilização, mas prevê depois responsabilização específica para dirigentes, que podem inclusivamente dar origem, no caso do setor público, a cessação da comissão de serviço por violação de normas do regime geral de prevenção da corrupção e, portanto, também aqui, como digo, esta inovação acaba por ganhar uma relevância interessante com a previsão, portanto, deste quadro sancionatório de algum modo exigente. No que diz respeito às inspeções gerais e regionais, portanto, as inspeções das regiões autónomas, compete-lhes também aqui um dever de colaboração para com o MENAC na realização de auditorias e inspeções que tenham caráter periódico às normas do regime e à existência ou à suficiência, no caso da sua existência, dos programas de cumprimento normativo. E para já era só, espero não ter excedido em muito tempo, enfim. Muito obrigada por terem acompanhado a apresentação e um resto de boa sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, Ruth. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Aproveitar esta passagem de painel para também informar todos que nos acompanham em casa e de saúde
que está disponível a possibilidade de colocarem questões via chat e, portanto, elas serão tendencialmente respondidas pelo painel ou via chat ou em modo de conferência no final da sessão. Enfim, para não tentarmos arrastar aqui e atrasar a nossa apresentação, vamos ser diligentes de as receber e de tentar dar resposta a ela, portanto faremos essa resposta de forma alguma. Bom, portanto, depois desta apresentação e desta introdução aqui à possibilidade de interação, que também é importante neste tipo de eventos, e, portanto, terminada que foi a apresentação sobre que abrangeu o âmbito da aplicação do regime geral de prevenção da corrupção, as medidas da prevenção da corrupção, as disposições do regime, na perspectiva das entidades públicas e, por fim, o regime sancionatório. Vamos então agora passar para a próxima intervenção, em que vamos falar dos canais de denúncia, da parte de instrumentalização e própria efetividade, portanto a parte mais prática, como implementar isto, como pôr isto de facto a funcionar. A oradora para este painel vai ser a Mara Duarte. A Mara Duarte é licenciada em Direito com especialização em Jurídico-Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. No decorrer da sua vida profissional tem essencialmente exercido funções de consultoria junto às entidades bancárias, no domínio da gestão processual e contratual. Nos últimos 10 anos trabalhou numa entidade interbancária e de serviços, onde desempenhou funções no âmbito do Business Process Outsourcing, com supervisão das áreas operacionais e responsável pelo segmento da melhoria contínua operacional, tendo implementado a metodologia Kaizen Lean Management em todas as operações dessa entidade. Desde abril de 2022, que assumiu funções de manager na Closer Consultoria Limitada, empresa tecnológica que hoje nos acolhe, com forte impacto da ação nas áreas de dados, inteligência artificial e analítica avançada. Tem aqui a responsabilidade direta na gestão e comercialização da plataforma mais transparente, criada e desenhada para responder aos desafios normativos da proteção do denunciante em Portugal e na criação de um back-office da gestão do processo de investigação para as entidades obrigadas. E, portanto, com esta vasta experiência e com esta solução, vamos então ouvir aquilo que tem para nos dizer em relação à efetiva instrumentalização e efetividade. Obrigado, Mara. Obrigada, Filipe. Uma palavra a todos os membros deste painel. Obviamente, uma palavra de muitas parabéns e de muitas felicitações ao OBJEF neste seu dia de aniversário. É um gosto para nós, Closer, poder receber esta celebração aqui no nosso escritório. Também deixar aqui uma palavra de felicitação pelo vosso trabalho e pela vossa dedicação enquanto OBJEF a alertar, a apresentar pistas de solução e, obviamente, a estudar todas estas temáticas que são o core da vossa ação. De facto, falar de um dos pilares que o Decreto-Lei 109 nos traz do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, depois do excelente background que a Ruta que nos trouxe de enquadramento de toda esta temática, torna-se fácil. Torna-se fácil para perceber a importância que as entidades hoje, públicas ou privadas, têm que ter para estas temáticas. Claro que o canal de denúncia não deixa de ser um pilar de tudo o resto que é necessário fazer. Mas comecemos pelo princípio, e acho que o princípio é a sensibilização para esta visão, para a maturidade de conhecimento destas temáticas a nível nacional e também a nível internacional. Não estamos todos à mesma velocidade. Sabemos que estas temáticas a nível europeu têm um impacto diferente. Eu costumo dar o exemplo de França. França há muitos anos que tem estes temas muito bem legislados, muito bem definidos. Quando sai a diretiva, faz pequenos ajustes, contrariamente a outros países em que começam do zero estas definições. Claro que falar de transparência, falar de integridade, são temáticas cada vez mais no dia-a-dia organizacional, mas coloca-se aqui a necessidade das pessoas que constituem as organizações, de quem gera, de quem está, de perceber a importância que isto tem no dia-a-dia, até pela própria reputação e credibilização do seu próprio trabalho. Porque se nós soubermos todos onde estamos, com o que é que contamos, que meios temos para poder identificar comportamentos não conformes, se for fácil fazer tudo isto, é fácil identificar e crescer do ponto de vista reputacional. Um terceiro ponto é aqui a questão de como é que internamente as entidades olham para esta temática. Claro que a Closer, eu vou falar aqui da questão da solução mais transparente, é uma ferramenta que ajuda a pensar tudo isso. Mas a primeira grande questão é como é que as entidades internamente vão olhar para a temática. Quem é a área que vai olhar para a questão do canal de denúncia? Quem é a equipa que vai constituir para gerir a gestão de todo o processo de denúncias que entra? Que setores nucleares de cada entidade devem ser envolvidos?
Se é uma pessoa, se é uma comissão, nós não nos podemos esquecer que um dos pontos fundamentais é a questão de driblar o conflito de interesses. E muitas vezes nós entramos para reuniões em que está uma pessoa nomeada para gerir toda esta temática e não é o responsável do cumprimento normativo, e já saímos dessas reuniões com outras soluções, com outras pistas, com outra flexibilização de parceria e de escolha de uma solução e de uma ferramenta que ajuda precisamente a driblar e, no fundo, a driblar a questão do conflito de interesses, mas a responsabilização conjunta de vários stakeholders dentro da própria entidade para esta temática. Claro que aquilo que nós vemos muitas das vezes, e a verdade é que nós, Closer, nunca tivemos uma abordagem estritamente comercial. Houve uma preocupação muito grande do ponto de vista institucional. Nós fizemos abordagens institucionais, dando nota de que a legislação tinha saído, dando nota que nós éramos e somos uma solução 100% portuguesa, e este ponto é uma coisa muito relevante, que é, existem muitos players com muitos softwares a nível internacional, mas esquecemos de um ponto muito importante, é que a solução mais transparente é uma solução que é desenhada de acordo com o sentido, com a prática, com o procedimento jurídico português. Ou seja, além de criar as condições que são necessárias, é conhecido os passos, os procedimentos, os steps, a nossa forma de estar e de analisar, que não é igual, obviamente, naturalmente, em todo o espaço económico europeu, porque estamos a várias velocidades. Mas, verdadeiramente, aquilo que também vimos e vemos diariamente nas reuniões e nas abordagens que vamos tendo, é um desconhecimento grande sobre esta temática. E, portanto, é cada vez mais necessário que todos nós coloquemos a tónica na importância destes temas da transparência, da integridade, do cumprimento desta nova legislação, mas é um desconhecimento, às vezes, um pouco aflito, que é, e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Deixar aqui 2 ou 3 pistas. Primeiro, é preciso perceber, como eu dizia, quem, como e onde. Segundo, encontrar uma ferramenta que ajude neste processo, que é, eu tenho prazos muito curtos para controlar, como sabemos, 7 dias para dizer se trata ou não trata a denúncia, temos 3 meses para dizer ao denunciante se efetivamente qual é o desfecho da denúncia. Se eu tiver uma ferramenta que me ajude a medir tudo isto, que me conte os prazos legais, que me imita a alarmística associada, que do ponto de vista da auditoria, o Mecanismo Nacional de Anticorrupção pode chegar à minha entidade e eu dizer, sim senhora, qual é a denúncia que quer? Do A ao Z, podem verificar desde o registro até ao fecho, 100% auditável, que eu posso a qualquer momento ter que mostrar a alguém da minha direção, da minha administração, o que é que se passa. Há um dashboard em Power BI que mostra quantos processos entraram, quantos processos foram tratados. Uma coisa muito interessante, nós somos uma empresa especializada em analítica, nós sabemos o tempo que cada tarefa demora. Qual é o tempo médio de tratamento? Isto não é um indicador relevante do ponto de vista de transparência e integridade, para fora e para dentro, que é, eu tenho um tema que alguém reporta, eu tenho um tema em que uma plataforma garante o anonimato e a confidencialidade. São coisas diferentes. Não é? E a verdade é que quem faz a denúncia tem que sentir que está num ambiente seguro para o fazer. Vemos muitas coisas acontecer como e-mails. Irregularidades, @entidade qualquer coisa. Whistleblowing, qualquer coisa. Que fique claro cada vez mais que um e-mail só per si não serve, não cumpre com a legislação. Porque não há a eliminação dos metadados que nós garantimos, não há a eliminação da rastreabilidade do IP. Facilmente alguém, se não houver este circuito de segurança, sabe qual é o que foi o computador. As entidades têm que estar despertas para esta necessidade de segurança. Além de que a plataforma contempla também uma rastreabilidade de vírus, que é se há algum documento que o denunciante livremente coloca na plataforma, é preciso que se saiba que a montante alguém acautela, do ponto de vista de segurança, que um documento comprometido não entra dentro da minha entidade. Esta é uma visão. A outra visão é, obviamente, os passos, que é, eu tenho que dizer se trato, mas a seguir eu tenho que saber quem é que são as entidades visadas. Eu tenho que ouvir testemunhas, se for o caso, isto tem que ficar tudo evidenciado. Eu tenho notas de investigação, eu tenho pontos de investigação. Há uma categoria macro que o denunciante vai identificar, mas da análise mais detida existem outros pontos. Tem que ficar evidenciado no sistema que, além, por exemplo, de corrupção, também havia problemas uma denúncia no âmbito da contratação. Havia violação de dados, o que fosse. Tem que ter um overview completo daquilo que se é tratado do ponto de vista da investigação. Mas mais do que isso, que é, a qualquer momento, as entidades têm que sentir que estão seguras. Não é? Neste procedimento não pode haver falhas nesta matéria, porque se falha uma análise, e vamos ver, quem me dirige não tem uma visão de primeira linha. Se nós criar, não pode ter, tem tantas tarefas
que tem que controlar que quem está na primeira linha é o principal interlocutor para dizer atenção, há aqui um tema que deve ser analisado. Quer-se identificar, identifica. Se não se quer identificar, não se identifica. Algum feedback que nós temos, e a nossa ferramenta mais transparente já está closa do ponto de vista de mercado, já conta com mais de 100 de clientes nesta matéria, administração direta, indireta do Estado, administração local, setor privado, e a verdade, aquilo que nós sentimos é que muitas das vezes as pessoas identificam-se, não é? Nem têm a necessidade de recorrer à questão do anonimato, mas tem que ter a possibilidade, que é isto que esta legislação traz, que é, se eu quiser manter no registro anónimo, mantenho. Mas se eu quiser identificar-me, também identifico. Eu tenho que garantir que, do ponto de vista de controle, do ponto de vista de procedimento, todos os passos são cumpridos. E não nos esqueçamos de uma coisa muito relevante, que a legislação também diz, é que depois de eu dar feedback da denúncia, ao fim de 15 dias, até 15 dias, o denunciante pode pedir o detalhe, como é que a entidade... O que é que a entidade fez do ponto de vista de tratamento daquela denúncia? Ora, se eu tiver uma ferramenta que tem o relatório, que tem os step by steps, onde é que teve, com quem teve, como teve, é muito fácil fazer este reporting. Lado a lado, a ferramenta que nós disponibilizamos, o mais transparente, tem outra coisa muito relevante, que é o reporte estatístico. O MENAC, como sabemos, vai exigir anualmente às entidades que enviam um relatório estatístico, expurgar dados, mas com a estatística das denúncias. Claro que se nós estamos a medir tudo, basta escolher o período temporal e exportar o relatório. Quer dizer, toda esta facilidade, esta flexibilidade existe e é para isso que as empresas de tecnologia como a nossa servem a ajudar que os fluxos de otimização sejam criados, tornar estas tarefas, às vezes muito formalistas, muito complicadas, mais descomplicadas, não é? Mais fáceis de gerir e que, sobretudo, que deixes tempo a quem tem que exercer todo este tipo de tarefas, tempo de qualidade, não é? Tempo, tarefas onde acrescente valor e não perca tempo naquelas que não acrescentam tanto valor, de controlos, de prazos, etc. Para isso temos a plataforma. Também deixar-vos só últimas duas notas, que é o seguinte. Quando olhamos para a área de abrangência de quem está dentro desta temática, quem é que está abrangido, aqui o Ruth fez-nos uma visão muito clara de quem estava. Mas eu desafiava que também olhássemos para dois setores, que se conjugarmos a diretiva que transpusemos para Portugal, a 2019/1937, com a diretiva 2015/849, conhecida de todos, tem que ver com o branqueamento de capitais, há dois setores que, independentemente, dois essenciais, dois setores que também estão abrangidos por toda esta legislação e não têm o número de colaboradores associado, que é a questão dos cartórios e a questão do setor imobiliário. Basta que tenham 2, 3, 4, 5 colaboradores, a verdade é que na questão do branqueamento de capitais tem que ter estes canais devidamente, se conjugarmos as duas diretivas, facilmente vamos retirar este input. Depois, por fim, dizer-vos que aquilo que sentimos e aquilo que eu estive aqui a falar para canal de denúncia, entendam que também temos toda esta visão de ferramenta para o plano de prevenção de riscos e infrações conexas. Aquilo que eu vos queria partilhar com quem nos ouve e com quem está é que vejam uma plataforma em que conseguem ter tudo congregado num único sítio. Conseguem ter o overview completo. Onde existem denúncias, podem existir riscos. Riscos são monitorizados. Riscos têm áreas associadas. Áreas associadas têm que fazer medidas preventivas e corretivas. Tudo é possível fazer dentro de uma plataforma integrada. E este é o sinal de confiança e de descomplexidade do tema que gostava de partilhar convosco. E o desafio que fica é um desafio de serenidade, se me permitem. É um desafio que as entidades devem ter a certeza de que o foco deve ser pensar, estruturar e efetivamente entregar este tipo de ferramentas na sua entidade, comunicá-las, mas também ter a segurança e o sossego e a serenidade que existem empresas portuguesas, que a nossa em concreto, que se dedica a facilitar, a criar uma plataforma que lhes permite gerir tudo isto com muita flexibilidade, com muita facilidade e, no fundo, deixar aqui uma nota de tranquilidade. O tema é maçudo, o tema é com muito rigor, mas efetivamente conseguimos cumprir quando temos a tecnologia lado a lado a criar fluxos de otimização. Basicamente era isto que gostava de partilhar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado por esta excelente apresentação, que nos deu aqui a visão prática também daquilo que são o grande aliado da implementação desta legislação toda, que são as ferramentas que permitem esta optimização do nosso trabalho, a rastreabilidade é importante tão cá para a auditoria
e também a própria auditabilidade do próprio processo, a importância de sermos self-explained, autoexplicativos, autojustificativos do nosso trabalho. Bom, e depois desta apresentação, cumprindo aqui o nosso alinhamento, e depois daquela visão que já tivemos, da visão mais do setor público, da ponto de vista da administração central, vamos também trazer aqui um pouco daquela que é a visão do ponto de vista do setor público também, mas da visão da administração local. E para isso, o nosso orador, Ferreira Ramos, de facto, vai representar aqui, é o coordenador do Centro de Valorização dos Eleitos Locais da ANAM, da Associação Nacional de Assembleias Municipais. De facto, é licenciado em Direito e doutorando em Estudos Contemporâneos, foi deputado à Assembleia da República e, mais recentemente, diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Coimbra. Exerceu funções como advogado e colabora com algumas publicações locais. Hoje vai-nos aqui falar também do papel que as Assembleias Municipais podem ter na cultura da anticorrupção e passo sem mais demandas a palavra. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer e dar os parabéns ao BGF, como é óbvio. Dar nota que a ANAM, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, tem uma rede interessante de protocolos em que se integra a OBGF, em que se integra a transparência, em que se integra muitas entidades da academia e creio que as intervenções anteriores e as próximas nos deram, na verdade, nota do momento atual, do esforço feito no sentido de regular e de regulamentar, de fazer todas as transições jurídicas necessárias para termos, como sempre, conclusões firmes acerca do excepcional enquadramento jurídico que obtemos, ao avançado estado do quadro regulamentar. Muitas vezes, não é o caso aqui porque é genérico, é europeu, mas muitas vezes sempre com as medidas mais adequadas e mais avançadas no contexto ocidental. Aquilo que nos interessava aqui deixar também, de alguma forma, sublinhado, é que não estamos perante uma questão de moda. E isso é muito importante transmitir a alguns dos atores, a alguns dos representantes políticos, e que, ao fim e ao cabo, temos que estar também preparados para aquilo que, não obstante toda esta regulamentação, depois vamos ouvindo no sentido de ser dito e ser afirmado que há falta de meios e não é dada a correspondente valorização que decorre de uma primeira apresentação, daquilo que foi apresentado numa primeira fase, depois não condiz com os meios que são facultados a algumas entidades que têm como função escrutinar, digamos assim, a atividade pública. Não posso deixar de referir, como se compreende, um outro alerta, que é para também a existência daquilo que são pessoas mais papistas que o Papa, que querem muitas vezes ir para além daquilo que é, na verdade, a lei, que é, na verdade, o quadro, mas que um permanente complexo de bom aluno nos vai chegando como ultrapassando aquilo que são as regras. Queria também dar nota, aliás, já foi falado aqui, da questão do conflito de interesses e, portanto, às vezes seria interessante clarificar e fazer chegar a noção clara de que nunca aqui Roma recorrerá para Roma, ou seja, que a existência destes canais de denúncia não protegerão o denunciado nunca, não é? Isso era relevante. Eu queria, é para isso que fui convidado, potenciosamente dar-vos nota daquilo que é a relevância das Assembleias Municipais, daquilo que é a relevância das Assembleias Municipais na gestão municipal e daquilo que é a relevância das Assembleias Municipais como órgão fiscalizador, e fiscalizador quer dizer, na verdade, que é um órgão que deve fiscalizar, escrutinar, acompanhar, decidir, deliberar. Ora, fazendo aqui uma ligação com aquilo que disse há pouco,
as assembleias municipais, ou muitas assembleias municipais, temos que ter sempre presente a questão da autonomia do poder local e, portanto, as assembleias municipais são 308 realidades. As assembleias municipais muitas vezes deparam-se com uma dificuldade em ter meios para exercer esta sua finalidade, esta sua função. Eu escuso de dizer, porque é sabido, em primeiro lugar, que as assembleias municipais são o único órgão criado no espaço democrático. Já havia câmaras, já havia juntas de freguesia, não havia assembleias municipais, e dizer-vos também que as assembleias municipais, na verdade, são um órgão municipal em que o cidadão dá à cidadania a sua participação de uma forma desinteressada, para não ser, na verdade, a percepção do interesse. Digo isto porquê? Digo isto porque se torna necessário dar sempre o enquadramento efetivo a estas matérias, porque um excessivo e um ultrapassar de algumas regras, ou seja, considerar que a transparência pode ser um mero voyeurismo, pode levar àquilo que se verifica atualmente e que temos todos que ponderar, e que sei que não é por parte de nenhum de nós essa a intenção, mas que passa a haver alguma dificuldade em existirem cidadãos para dar este contributo quando, nomeadamente nas assembleias municipais, a responsabilização passa a ser efetiva, é efetiva, todos nós temos conhecimento, recentemente, de, por atacar, os membros de uma Assembleia Municipal terem sido, digamos assim, incomodados judicialmente por causa de uma votação. É este equilíbrio que deveremos ter, e a questão da transparência naquilo que diz respeito às Assembleias Municipais tem uma série de outras linhas, também já foram aqui referidas, a questão do acesso aos documentos, a questão da resposta aos requerimentos dos membros da Assembleia Municipal é questão relevante, como é relevante num dia como o de hoje. Quinta-feira da semana passada foi um passo importante na questão da descentralização, e esta questão da descentralização, esta passagem de mais competências e de maiores responsabilidades para o órgão executivo, para a Câmara Municipal, obviamente deve ser acompanhado de um reforço também dos poderes da Assembleia Municipal neste particular. É algo a que estamos atentos, é algo a que o Centro de Valorização de Eleitos Locais está atento, tentando também passar e disseminar conhecimento, porque a Assembleia Municipal tem na sua formação, na sua formatação, para além dos eleitos, todos os representantes, todos os presidentes de junta, e, portanto, a nível de território, o passar destes conteúdos é, do nosso ponto de vista, importante. O que é que queria também sublinhar? Que há bons exemplos, que muitas vezes não são referidos. Há assembleias municipais que têm, não sendo estritamente uma obrigação legal, têm registro de interesses, têm registro para os seus membros das assembleias municipais dizerem quais são os seus bens naquele concelho, no sentido, ou os seus interesses no sentido de precaver. E temos aqui ainda um outro desafio que indiretamente também foi colocado e que nós estamos a acompanhar, que é a questão da transição digital. Foi aqui referido, e é preciso dar nota, utilizando aqui a expressão do Pedro Ferraz da Abreu, a necessidade de encontrarmos uma verdadeira ubiquidade digital, ou seja, tentarmos perceber qual é o estádio de algumas zonas, em que há território, pessoas e assembleias municipais, porque esta questão de tratarmos tudo por igual, em vez de permitir uma coesão territorial, pode vir a agravar as distâncias entre os cidadãos e entre a população. E, portanto, em resumo, aquilo que eu gostava de vos assinalar
a todos, é este empenhamento forte da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Eu sei que o nosso Presidente nos está a acompanhar e creio que intervirá depois no espaço de debate, se houver espaço para isso. Este empenhamento em sermos parceiros num clima de combate, claro, à corrupção e numa passagem de conhecimento para todos os eleitos locais, numa primeira fase, e também fazer chegar a todos os cidadãos. As Assembleias Municipais são um ponto muito relevante nessa passagem de informação, a todos os portugueses, a todos os cidadãos, para este combate, que é um combate conjunto, comum, como foi referido, não só a questão pública, da administração pública, mas também a questão privada, e as Assembleias são um espaço certo para essa discussão. Um dos poderes muito relevantes das Assembleias é o poder de agendamento e, portanto, temos a certeza que muitas Assembleias Municipais irão inscrever, dentro do tal princípio da autonomia do poder local, irão inscrever esta matéria e estas discussões no seu plano normal de reuniões. Era isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, já tivemos aqui a visão da administração central, a visão também e o papel importante da administração local, tantas vezes envolta em suspeita e que dispõe de faz parte da nossa democracia, a utilização de todos os procedimentos, de todos os mecanismos que este organismo, muitas vezes esquecido, tem como fundamentais nas 308 autarquias do país, municípios do país, e, portanto, acabamos por ter já esta visão da administração, dos seus dois braços principais, a administração central, a administração local, e vamos então agora passar no próximo painel para a visão das empresas do setor privado. E para isso vamos ter como orador o Nuno Guita, que nos vai falar dos novos desafios das empresas no âmbito das políticas internas da integridade. O Nuno Guita é licenciado em Relações Internacionais e com mestrado em Gestão de Risco e Segurança pela Universidade de Leicester, no Reino Unido. Durante 15 anos foi inspetor da Polícia Judiciária em Portugal, investigou sobretudo criminalidade económica ou financeira de dimensão internacional e iniciou a sua atividade como consultor em investigação de fraude empresarial e gestão de compliance organizacional na Alemanha, com intervenções em muitos países e continentes. Agora é Managing Partner numa pequena consultora, a Lenin Compliance Solutions. É também sócio e membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance, sócio do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, e também professor universitário da Universidade, convidado da Universidade Nova de Lisboa. Formador no Instituto de Formação Bancária, participa em conferências e autor de diversos artigos sobre a prevenção de fraude, corrupção e criminalidade económica. Passo então de imediato a palavra para ouvirmos o que nos tem para dizer. Muito obrigado. Obrigado, Filipe. Obrigado a todos os palestrantes. Os meus parabéns ao OBGEF e congratulamos com mais este aniversário de uma instituição à qual também eu pertenço e todos nós aqui, e que se dedica já há alguns bons anos ao ativismo da integridade. Eu tenho aqui uma intervenção preparada, mas é com muita pena porque eu preferia muito mais comentar algumas das afirmações e eventualmente aqui discutir também as apresentações que antecederam. Numa perspectiva empresarial e efetivamente eu vou procurar aqui de alguma forma destilar os novos desafios para as empresas e para as organizações no que diz respeito à aplicação prática. O desafio não é jurídico, não é? Dizer que o desafio é comportamental, porque o que se trata e o que nós pretendemos mesmo é promover a integridade não para satisfazer qualquer desidrato catequético ou doutrinário, mas sim para responder ao desafio de melhorar os serviços, de melhorar prestações, de melhorar desempenho económico. Portanto, as organizações só podem conferir eficácia e adequação às suas políticas de integridade através do planeamento cuidadoso, empenho comprometido e auditorias regulares dos mesmos programas. Hoje é crescente a pressão sobre as organizações para que estas cumpram o quadro normativo aplicável, aquilo que nós muitas vezes chamamos de uma certa, e agora até estamos em época de inflação normativa, não é? Sob pena de arriscarem danos reputacionais, sanções pecuniárias ou mesmo descontinuidade do negócio, e temos alguns exemplos, até mesmo em Portugal, de grandes potentados económicos que simplesmente colapsaram na sequência de falhas de conformidade normativa.
Portanto, estes desafios tradicionais acrescem novos riscos emergentes que as organizações têm de enfrentar. Tem justamente que ver com a inovação contínua do ambiente regulatório. Nos últimos tempos, por exemplo, algumas das questões mais prementes concentraram-se em torno das sanções comerciais à Rússia, não é? Mas também o crescente foco ambiental e social, o chamado ESG, a proteção de dados continua na agenda, e agora, mais recentemente, o regime geral, de que hoje falámos, o regime geral de combate à corrupção, o RGPC, e a proteção dos denunciantes. As empresas têm de se adaptar rápida e continuamente a este vasto leque de desenvolvimentos legislativos e normativos e regulamentar constantemente em mudança. E é este desafio, que é um ambiente normativo em mudança constante e muito dinâmico. Os países ocidentais, pegando novamente no exemplo das sanções à Rússia, responderam às hostilidades russas na Ucrânia, introduzindo uma série de pesadas sanções comerciais destinadas a enfraquecer a economia russa. Para as empresas portuguesas, o risco imediato consiste em violar inadvertidamente nas suas operações e transações, as novas normas ao lidarem com entidades e indivíduos sancionados. Com as sanções aplicadas à Rússia, o compliance das sanções, que era uma coisa que nós tínhamos pouco em mente, né, com exceção do Irão e de algumas outras jurisdições sancionadas, como a Coreia do Norte, mas agora com esta situação da Rússia, o compliance das sanções comerciais assumiu nos últimos meses um significado ainda maior, e na medida em que certas sanções visam instituições financeiras russas, surgem riscos acrescidos no que diz respeito à compensação de transações. Portanto, é um tema muito crítico e muito premente e rápida, e em evolução muito rápida. É evidente, como, por exemplo, o cumprimento das sanções económicas à Rússia, nem sempre é simples. Determinar quem é o beneficiário último de um negócio nem sempre é fácil, especialmente se tivermos em conta que operamos em regiões onde há pouca transparência nestas matérias. Por outro lado, as autoridades têm vindo a evidenciar cada vez mais um maior empenho na aplicação da lei. Um deslize pode levar a pesadas sanções, e, portanto, no ano passado a CNPD aplicou 1.500 milhões de multas, apesar de ter passado mais ou menos despercebido, numa das várias jurisdições ou em simultâneo. Quer dizer, quem tem exposição comercial a várias jurisdições pode ser sancionado nelas todas. Também o RGPC continuará a aumentar o risco regulatório, não é? Todas estas normas de que hoje ouvimos aqui falar, elas acarretam para as organizações responsabilidades e a necessidade de responder, sobretudo porque as entidades abrangidas continuam muito atrasadas no cumprimento das suas obrigações, e está em curso agora mesmo a instalação do MENAC, Mecanismo Nacional de Anticorrupção, de que hoje já ouvimos falar. O novo desafio será responder ao impulso do RGPC, para o qual muitos negócios ainda não despertaram a sua atenção. As organizações terão de se empenhar no cumprimento dos seus deveres e aplicar com o mesmo rigor o RGPC, como já o faziam anteriormente de outros domínios mais antigos, em que os requisitos normativos eram mais claros. Isto significa que as equipas de compliance terão de desempenhar um papel de relevo para garantir a eficácia, e é aí que está a questão, das iniciativas e dos relatórios para o RGPC, para que estes não sejam apenas letra morta, sob pena daquilo que acontece em muitos outros dispostos, que temos uma lei muito interessante, mas ninguém a cumpre, ninguém a aplica, e depois toda a gente se admira quando a floresta pega fogo. Como outro exemplo do aperto regulatório, tivemos, por exemplo, em maio deste ano, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados a adotar as orientações para o cálculo das multas administrativas do RGPD. Estas diretrizes destinam-se a harmonizar a metodologia que as autoridades supervisoras devem usar para calcular o valor da multa a aplicar no âmbito da proteção de dados. Portanto, aqueles 1.500 milhões de que eu ainda há pouco falava, é de esperar que em breve venham a ser alavancados para outros valores. Porquê? Porque há um esforço, de facto, de uniformizar e reforçar a aplicação da lei por parte das autoridades reguladoras e supervisoras. Portanto, esta área de proteção de dados é mais uma que cria dores de cabeça de compliance. Não é? As deficiências na forma como as empresas ainda hoje continuam a recolher, guardar, tratar e transferir dados podem ser facilmente expostas em casos de violação. E no que diz respeito às leis de privacidade, apesar das organizações neste momento já perceberem que têm de levar a proteção de dados a sério, existem múltiplos requisitos ainda por cumprir. E para agravar as coisas, o conjunto das normas nem sempre são facilmente inteligíveis. Portanto, há muitos requisitos, muito diferentes, e em muitas e diversas jurisdições a cumprir e a respeitar. No que diz respeito, e é se calhar este o desafio, que é elaborar uma estratégia de ética e compliance. Os exemplos que eu falava e apresentava evidenciam um nível de coordenação necessário
à conformidade normativa nas organizações. Temos várias áreas de vários negócios a serem tocados e a terem de ser em conta. Torna-se, por isso, indispensável adotar uma abordagem dedicada e baseada em valores éticos. Como eu disse ainda há pouco, o desafio do compliance não é jurídico, é comportamental e o que está em causa é justamente o comportamento de toda a organização e das pessoas, elas adstritas, administradores, trabalhadores, clientes, fornecedores e o público em geral. As empresas devem, por isso, posicionar a ética e o cumprimento normativo, as empresas e organizações em geral, devem posicionar a ética e o cumprimento normativo integrante da cultura da empresa, como uma responsabilidade de cada um e de cada trabalhador. Na elaboração, e isto aqui é a estratégia, é que será a estratégia de compliance, na elaboração do programa de compliance, ou de cumprimento normativo, como se entender, há que abordar uma série de questões centrais. A avaliação dos riscos, identificar as principais áreas de foco é um bom ponto de partida. Por exemplo, empresas que não têm exposição à moeda digital, não é? Fala-se muito das criptoativos, não precisam de dedicar grande atenção aos deveres prudenciais reforçados para as transações em criptomoedas. Quando as empresas elaboram com base nos seus principais riscos, as suas políticas e controles de compliance, é importante que estes objetivos sejam realistas, alcançáveis e as políticas de integridade totalmente implementadas. Só para termos uma coisa que é, faz de conta que é, mas não é, depois ninguém acredita naquilo. Caso contrário, o programa de compliance não será nem sustentável nem credível. Para que um programa de conformidade seja bem sucedido e eficaz, é necessário existir um compromisso empenhado da administração de topo. É aquilo que em toda a literatura conhecemos como tone at the top e uma sólida avaliação dos riscos da organização. Sem estes elementos, não haverá o foco nem o suporte organizacional necessário para o seu sucesso. Além destes, incluem-se outros elementos de um programa de conformidade, a formação contínua, o controle, a monitorização, bem como o compromisso da organização em manter um alinhamento ético. E isto para além dos requisitos mínimos. De facto, o tone at the top é o requisito central. A liderança desempenha um papel insubstituível na promoção do programa de compliance de uma organização e na sua credibilização. A eficácia da sua implementação depende da forma como a gestão de topo assume na prática a importância da conformidade para a organização, para além daquilo que está escrito no papel. Aguardamos as orientações do MENAC para a implementação dos programas de conformidade normativa, mas podemos já socorrer das boas práticas comparadas e podemos antecipar alguns requisitos essenciais. Por exemplo, o Resource Guide to the US Foreign Corruption Practices Act, que é um guia da lei de anticorrupção norte-americana, descreve 11 elementos essenciais para um programa de compliance eficaz, a saber, primeiro, e começa logo por aí, o compromisso empenhado da direção de topo, uma política de anticorrupção articulada de forma clara, um código de conduta, políticas de conformidade e procedimentos consistentes, responsabilidades de supervisão, autonomia e recursos adequados, a avaliação de riscos completa e contínua, nada disto se esgota no ciclo anual, formação contínua e consultoria especializada, incentivos e medidas disciplinares consequentes e efetivas para todos os escalões, não só para os que estão lá mais em baixo, diligências prévias a terceiros e a pagamentos, aquilo que ainda há pouco a Ruth também já falava do Know Your Customer. Relatórios confidenciais e investigações internas atempadas e contextualizadas, nomeadamente como consequência de denúncias anónimas. Melhoria contínua através da revisão e avaliação periódica do próprio programa de compliance ou de conformidade. Finalmente, em fusões e aquisições, as diligências de pré-aquisição e integração pós-aquisição, bem como investigação, análise e mitigação de desvios de conduta. Recordar que, quando há uma fusão, nós herdamos toda a responsabilidade que advém da entidade fundida. Portanto, mais uma vez, reforçar que o tone at the top é essencial, mas garantir a comunicação das expectativas para toda a organização talvez seja ainda mais importante. Nesse sentido, elaboram-se planos formais de comunicação de compliance para os administradores reforçarem, junto aos funcionários, fornecedores e outras partes interessadas, o compromisso da organização com a conformidade. Essa comunicação pode ainda assumir outras formas, por exemplo, envolver os gestores na formação, comunicar periodicamente mensagens sobre a conformidade, manifestar ativamente o reconhecimento da função de compliance por parte da administração de topo, para assim sublinhar que a equipa de compliance tem o apoio efetivo e a autoridade da administração e a ética consta da agenda de topo. Para coordenar este esforço, as empresas devem socorrer-se de uma figura, até porque temos várias responsabilidades, como ainda há pouco vimos, pode ser o Chief Compliance Officer,
com responsabilidade pelo cumprimento normativo de toda a organização. E atenção, dependendo da dimensão, podemos ter aqui áreas com diversas e difusas responsabilidades de conformidade. Garantir que este Chief Compliance Officer dispõe de recursos adequados e de acesso ao mais alto nível da organização é fundamental. É de considerar também uma estrutura de suporte em que o Chief Compliance Officer tenha pelo menos uma relação de subordinada indireta ao Comitê de Auditoria. Diretores de Compliance e administradores deveriam perceber a utilidade de um Comitê de Compliance para a organização, pois é útil envolver todas as partes interessadas nos processos de conformidade. Olhar para os planos, políticas e procedimentos de compliance e determinar a operacionalização de cada uma destas normas e quais as ações necessárias será a responsabilidade do referido comitê. Este deve ser o processo orientador dos esforços para definir os deveres de um comitê dedicado à conformidade dentro da organização. A lei determina a nomeação do responsável pelo cumprimento normativo que garanta a implementação adequada de um programa de cumprimento normativo, entre outros deveres. Portanto, as expectativas são muito altas e espera-se que o recente instalado MANAC divulgue os critérios detalhados para a avaliação destes programas. No entanto, repetir, o tone at the top será essencial, bem como um compromisso empenhado de todos os outros escalões intermédios das entidades abrangidas. Esse programa deve incluir, ou na execução desse programa, incluir discussões abertas e referências expressas aos valores éticos da organização. E esta referência deve ser contínua, e não apenas durante um impulso anual, quando há a revisão daquilo que é o relatório a enviar. Pois significará que estes valores são discutidos e estão presentes em todas as decisões e existe uma vontade da administração em manter todos no mesmo elevado padrão ético, sem excepcionar quem tenha, por exemplo, elevado desempenho produtivo. Há muito aquela tentação de dizermos, bom, quem tem muito desempenho não precisa de cumprir as regras, e isso não pode ser. Entender que a ideia é alterar a conformidade é uma forma de nós mitigarmos riscos e procurar perceber que a conformidade é uma forma de melhorar os negócios. É a diferença entre keep me out of trouble e doing business better. Um comitê, como eu aqui sugiro, de conformidade pode determinar o êxito de um programa de conformidade de uma organização. Deverá assessorar o Conselho de Administração na supervisão das atividades de compliance da organização e seria constituído pelos líderes executivos como as operações, finanças, auditoria, recursos humanos e departamento jurídico. Portanto, embora o Compliance Officer pudesse ser membro do Comitê de Compliance, este deve dispor de independência no que diz respeito ao cumprimento normativo. Mais uma vez, o tone at the top é fundamental para um programa de conformidade eficaz, pois define os valores da organização e o clima ético. Dizer que a abordagem a estes programas tem sempre necessariamente de ser individual e à medida. Para serem eficientes, nomeadamente à luz dos requisitos de conformidade normativa e do esperado escrutínio regulatório do MANAC e outras entidades, as organizações devem adotar os atuais padrões internacionais, nomeadamente a ISO 37301 e comparados. Por exemplo, os US Sentencing Guidelines, que são diretrizes de sentença para os entes coletivos nos Estados Unidos, que constituem um excelente quadro de referência para a elaboração de um programa de conformidade. Estas orientações incluem elementos simples e lógicos que uma organização deve ter, para além dos requisitos mínimos que a legislação nacional prescreve. As organizações também podem recorrer a especialistas para ajudar no lançamento do respectivo programa, bem como na formação de profissionais de compliance. Por outro lado, é muitíssimo importante que as organizações não se limitem simplesmente a duplicar o que vigora noutras. Em matéria de compliance, não existem abordagens únicas que se adaptem a todas as organizações e situações. O programa de conformidade tem de ser ajustado exatamente aos riscos e à cultura de cada organização em concreto. É essencial que a abordagem seja individualizada. As organizações têm de compreender que, no que diz respeito à conformidade, não existe um programa de tamanho único que sirva para todos. Portanto, também não existem programas prêt-à-porter que se adaptem às necessidades de conformidade de qualquer organização. As empresas devem, por isso, começar por construir um programa de compliance de raiz, familiarizando-se com as referências internacionais ou estrangeiras já citadas, mas sempre preocupados em garantir a sua eficácia e cumprir as expectativas de compliance existentes, mesmo já na legislação nacional e na sociedade em geral. À medida que as empresas venham a lançar os seus programas de conformidade normativa, haverá muito a ter em conta, mas destacam-se duas grandes prioridades. Primeiro, o programa de conformidade deve resultar de um trabalho interno. Se os colaboradores o virem como algo, e isto acontece muito em setores e áreas já fortemente reguladas, se os colaboradores virem
o programa como algo imposto externamente, não se revêem nele e as resistências serão muito maiores do que se for algo que se sintam como seu e como parte integrante da forma como se trabalha. Em segundo lugar, devem ser relevantes para as culturas da organização. Devem encaixar na forma como as pessoas trabalham. A formação deve ser feita na linguagem das pessoas. Os exemplos têm de ter relevância prática e não deve ser visto como uma iniciativa distante da administração. Também tem de se evitar inundar os destinatários, isto é muito importante, com a imensidão de políticas, procedimentos e estratégias que acabam por transformar todos estes documentos em ruído. Isso acontece muitas vezes. Parece ser mais eficaz, da experiência demonstrada, se as organizações implementarem a sua estratégia de ética e conformidade de uma forma faseada. É preferível apresentar as políticas de ética e conformidade em blocos, até que esteja em vigor o conjunto, e em seguida a empresa lançará então os vários processos de ética e conformidade também de forma faseada. Por outro lado, a falta de monitorização do programa de ética e conformidade nas restantes partes interessadas ainda continua a ser a maior insuficiência, mesmo nas grandes empresas. Recordar que o programa não diz respeito apenas ao universo interno, mas também clientes e fornecedores, dependendo da circunstância. Isto no que diz respeito a branqueamento de capitais e mesmo quando temos fornecedores em outras jurisdições em que nós temos que fazer justamente o KYC. Portanto, muitas vezes o programa é lançado para o estrangeiro, mas a empresa não monitoriza nem testa a eficácia do mesmo. E acabamos por ter uma declaração formal, mas que não corresponde à materialidade daquilo que promete o próprio programa. O programa de ética e conformidade, por isso, só será eficaz se for continuamente aplicado, testado e monitorizado. Dada a complexidade das normas, em constante mudança, as organizações enfrentam inúmeros desafios. E isto é o que toda a gente diz sempre quando nós contactamos em primeiro lugar e alertamos para as responsabilidades de conformidade. Mas como é que eu vou conseguir implementar isto? Não há recursos, a mudança é constante, é permanente, mas quando é que alguém me chega aqui e oferece um pacote que eu possa vestir e então fica o meu problema resolvido? Ora, isso não existe. Justamente porque o ambiente, até dos próprios negócios, o ambiente regulatório, normativo, está em constante mudança. As próprias organizações têm que ter isso em mente. E é justamente por isso que uma abordagem do tipo único para o compliance possa ser desejável, mas infelizmente não é possível. Também não existe um programa de ética e de conformidade perfeito, pois só através da concepção cuidadosa, alguma criatividade e avaliação contínua é que as organizações podem assegurar que o seu programa de conformidade seja cada vez mais adequado e eficaz. Portanto, isto é sempre um caminho em curso. Os riscos pecuniários e reputacionais duradouros serão resultado para quem não se empenhar nisto. Eu agradeço a vossa atenção, excedi muito o meu tempo e passava agora a palavra ao Filipe. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que têm estado ao longo desta sessão a colocar questões que nós temos tentado dar resposta de uma forma eficaz e tentando também cumprir com o plano e com as horas que temos aqui previstas no nosso alinhamento. Fica claro nesta intervenção que os novos normativos colocam desafios e riscos regulatórios crescentes e exigem novamente, obviamente, uma coordenação de soluções de conformidade. Apenas o planeamento cuidadoso, empenho comprometido e auditorias regulares aos programas de conformidade normativa poderão oferir a eficácia e a adequação às políticas de integridade que têm de estar em permanente revisão. Bom, e portanto, concluindo que está esta visão deste terceiro eixo fundamental do setor privado, temos para encerrar aqui a nossa sessão de hoje a honra e a presença de Eduardo Damas, que, enfim, dispensaria aqui apresentações. De qualquer forma, numa breve nota sumária, diria que, jornalista desde 1981, exerceu cargos de direção no Correio da Manhã, no Diário de Notícias, no Público, trabalhou ainda no Expresso e nas agências noficiosas ANOP e Lusa, colaborou ao longo da sua carreira com vários canais de televisão, onde comenta, entre outros assuntos e temáticas relacionadas com a política e com a justiça. Escreveu o livro Portugal que Futuro, com Henrique Medina Carreira, em 2009, e 10 anos depois, em 2009, mais recentemente, publicou o livro Corrupção, breve história de um crime que nunca existiu. É diretor da revista Sábado desde abril de 2017 e passo-me imediata a palavra para ouvir aqui sobre o tema, o país e o seu emaranhado de leis como elemento obstrutivo de combate à corrupção e à realização da justiça. Que curioso estou para ouvir passar este tema. Obrigado. Obrigado, Filipe. Muito obrigado a todos. Queria agradecer antes de mais ao Observatório, que é de facto uma instituição que tem tido um papel muito importante naquilo que é o quadro da sociedade civil e a forma da organização da sociedade civil para debater e para
projetar uma ideia de prevenção sobre estas matérias, que são, de facto, muito estruturantes do nosso regime democrático. E o Observatório tem sido uma das instituições com um papel mais relevante nessa matéria. Depois queria, enfim, permita-me uma saudação particular ao Dr. Manuel Ferreira Ramos. Somos colegas há 30 anos na Faculdade de Direito de Coimbra, já não nos encontrávamos há algum tempo. E, portanto, palmilhámos em conjunto aquelas aulas de Direito Penal, onde o professor Figueiredo Dias costumava dizer há 20 ou 30 anos que abracei este mundo fascinante do crime e da delinquência. É como eu me sinto. Há quase 40 anos que abracei este mundo fascinante do crime e da delinquência, ou seja, desta necessidade de abordar estes temas relacionados em geral com o crime económico e com a necessidade de prevenção e repressão, sobretudo porque é por aí o regime democrático, que em quase 50 anos tornou-se muito eficaz na repressão dos crimes de sangue, muito menos eficaz na repressão da criminalidade económica, e a prevenção, que é um elemento absolutamente estruturante e que aqui nos traz em muitos aspectos, foi sempre um parceiro pobre, historicamente, destas discussões e destas matérias. E, portanto, eu não, depois do que aqui foi dito, e foram aqui ditas coisas muito importantes, quer na explicação daquilo que é o MENAC e o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, a doutora Ruth Serra, foi de facto um momento muito importante em que ficámos a perceber, quem não percebia ainda, as questões essenciais que se colocam. O Dr. Nuno agora também nos colocou algumas questões muito interessantes, mas todos, de alguma forma, trouxeram aqui um debate muito importante sobre aquilo que é o novo quadro criado, o novo quadro legislativo criado, muito centrado na prevenção, felizmente, mas que é o novo quadro legislativo criado, basicamente, por este ciclo de poder dos últimos 2 governos. É um quadro muito importante, é um novo quadro muito importante, é um quadro que interpela muito a sociedade civil, o tecido económico, mas permitam-me, a minha visão é um pouco pessimista em relação a este ciclo legislativo, e vou explicar porquê, como tem sido em relação a outros que aqui nos trouxeram. Na verdade, parece ter prevalecido sempre uma concepção no legislador. A legislação sobre estas matérias, seja na perspectiva da prevenção ou da corrupção ou da punição, foi sempre, o processo legislativo foi sempre caótico, foi sempre compulsivo, foi sempre a quente, obteve sempre ciclos de polémica instalado pela lógica dos casos. O debate sobre a corrupção foi sempre muito controlado por essa lógica. Eu ando nisto, como disse, há 40 anos, vivi vários ciclos, acompanhei quase a pré-história deste debate, ainda antes de uma pessoa que marcou muito esta discussão, que foi o Dr. Cunha Rodrigues, enquanto Procurador-Geral da República, em vários aspectos, o seu consulado, a forma como todas as instituições se foram obrigadas a adaptar e a ter uma estratégia, foi o caso da Polícia Judiciária na altura, porque o sistema estava bloqueado entre, isto na visão da repressão, na visão puramente penal, estava muito bloqueado entre uma entidade de natureza administrativa, que era a alta autoridade, e depois a obrigatoriedade do dono do inquérito, que era o Ministério Público, e da Polícia Judiciária, que nos anos 80, 90, sobretudo só a partir de 92, é que se passou mais ou menos a organizar e a quebrar o velho paradigma de, no essencial, investigar a moeda falsa e as burlas, etc. E, portanto, é aí que se coloca uma nova viragem, um novo olhar sobre a forma de investigar este crime e falo, sobretudo, na investigação, porque a prevenção veio muito a reboque daquilo que eram os resultados ou a ausência deles do fator da repressão. E ao longo destes anos todos tive a oportunidade de acompanhar e de ver e de analisar e de escutar muito, estava muito na interseção, no cruzamento entre aquilo que era o poder legislativo da esfera política, aquilo que eram enfim, por força da minha formação, estava muito no cruzamento entre a política e a justiça, e portanto ouvia um lado e outro, via um lado e outro, e não foi muito difícil
adquirir uma visão sobre esta que me marcou muito, que se reduz um bocadinho a essa ideia do livro que eu escrevi, que é a corrupção, breve história do crime que nunca existiu. Porque, na verdade, durante muito tempo, a corrupção, seja pela ausência de realidade estatística, que é um outro aspecto essencial que os poderes públicos, os sucessivos governos, as políticas de justiça desprezaram praticamente em termos históricos. Fosse pela desvalorização daquilo que era a percepção que se começava a perceber por força da lógica dos casos, a forma como eles eram tratados na comunicação social, de projetos políticos muito associados à exploração de alguns desses casos, percebia-se que iríamos progressivamente ter um problema nesta matéria. E um problema, há muitos problemas, mas um dos problemas essenciais tem muito a ver com o facto de, nos últimos 40 anos, eu dou a década de 70 como perdida, digamos assim, ou pelo menos é uma década de transição entre o Estado Novo e a construção da República Democrática, a justiça chegou muito atrasada, muito mais atrasada do que outros setores à necessidade de se reconstruir. Durante este tempo todo, a lei foi um instrumento sempre estranhamente perturbador. Eu vou explicar o que é que quero dizer sobre isto. A lei, em alguns aspectos, por exemplo, o crime de tráfico de influências e de branqueamento só entraram na legislação do Código Penal Português ou na legislação penal portuguesa em outubro de 1995. Se cruzarmos essa realidade com o ciclo político vivido até aí, já a discrepância, a fratura entre aquilo que era a percepção construída que vinha da esfera política face àquilo que era a eficácia era devastadora. Pior ficámos quando se percebeu que o crime de tráfico de influências, por exemplo, a sua redação não permitia verdadeiramente qualquer espécie de prova, como se verificou nos 20 anos seguintes. Praticamente não atingiu ninguém. Conhecemos processos, alguns bastante conhecidos, lembro-me sempre do caso do Dr. Duarte Lima, um caso antigo, porque foi muitíssimo bem investigado pela Polícia Judiciária na época que estava em fase de adaptação. É a primeira vez que ouvimos falar de contas na Suíça, transferências para a Suíça, de uma lógica de avançamento de um ator político por parte de uma série de empresas. É quando percebemos que existem fenómenos de branqueamento concretizados e objetivos de branqueamento de dinheiro através do investimento em arte. Há um conjunto de fenómenos que são muito claros e que estão documentados desse modo. E, no entanto, a eficácia não era um patamar que se atingisse com facilidade ou nem sequer se atingia. E isso aconteceu. É um paradigma de ineficácia legislativa, que eu penso que foi muito reservado. Eu não sei se foi intencional ou se foi por incompetência, mas a verdade é que ele se manifestou ao longo da história, em vários momentos, em mecanismos, em normas e no processo legislativo em relação ao universo do combate ao crime económico, com o tráfico de influências, com o branqueamento, com o próprio conceito de corrupção e a forma como ele estava redigido na lei, com o Código da Contratação Pública. O Código da Contratação Pública não deixa de ser espantoso, na minha perspectiva, como é que, passados estes anos da sua entrada em vigor, 2008 e toda aquela... Como é que, e 15, salvo erro, 15 revisões depois, 15 modificações depois, várias diretivas europeias, nós sempre fizemos as coisas nesta área muito por pressão externa, por pressão da Europa, por pressão do Greco, por pressão de organismos avaliadores, nunca foi muito por nossa livre, espontânea e querida iniciativa, e portanto, isso é um traço estruturante, na minha perspectiva, da panóplia legislativa e dos mecanismos que existem nesta área. Portanto, a contratação pública, a regressão à contratação pública, por exemplo, é espantoso como, tantos anos depois, nós chegamos a 2022 e continuamos a ter uma sucessão interminável de casos, porque a violação das normas da contratação pública tem uma série de crimes associados, grande parte deles estão associados ao conceito de corrupção, como a doutora Ruth aqui muito bem explicou. E, portanto, é espantoso como é que, enquanto... a sociedade política e, sobretudo, a política e legislativa, ou enquanto a estrutura política e legislativa, não percebeu ou não quis perceber, não sei, que
este mecanismo que vem da esfera legislativa, vem do poder político, vem das instituições, procura cumprir uma pressão, uma diretiva comunitária, várias diretivas comunitárias. É construído da forma mais opaca, mais complexa, mais, em alguns aspectos, espúria, que seria possível fazer. E chegamos a um ponto em que a contratação pública hoje, por exemplo, e atenção, estamos a falar de um mecanismo e de uma reforma legislativa que era melhor ter sido feita do que não ter sido feita, para regular as compras do Estado, para regular, para criar mecanismos de transparência, de ética, de integridade, de sustentabilidade em relação às compras do Estado. Mas é espantoso como os atores políticos não perceberam que a sua interpretação prática foi rapidamente transformada num mecanismo criador de ilegalidades e de crime, e que em si esse mecanismo é hoje um dos fatores mais negativos, que provoca mais erosão e mais descrédito em relação àquilo que são que é o nosso sistema político, que é o nosso sistema partidário, que é, no fundo, é um dos maiores fatores de risco na relação que o sistema político e institucional deve ter, e sobretudo nas armas, portanto, em relação àquilo que são as armas que deve ter para evitar a sua própria erosão por força de mecanismos de populismo, seja ele de extrema-esquerda ou de extrema-direita. E, portanto, há aqui uma omissão grave, do meu ponto de vista, dos atores políticos, dos sucessivos governos, na forma como têm encarado o processo legislativo. É, para mim, o aspecto mais central e mais preocupante. Podia encontrar aqui mais uns quantos exemplos. Aliás, basta lembrar e evocar um episódio bastante recente, só para termos a noção de como, por vezes, a mera imprudência ou a mera incompetência pode gerar um verdadeiro caos nos tribunais. Basta que nos lembremos daquilo que foi a alteração negociada entre dois grupos parlamentares, em particular duas pessoas, em relação à redação do artigo da lei do artigo dos impedimentos dos juízes na intervenção em processo penal. Isso provocou um caos brutal nos tribunais. Quando estas coisas acontecem, quando os processos de omissão legislativa ou de ausência de consideração de mecanismos de eficácia, de compliance em relação à própria lei, ou seja, de avaliação ao fim de algum tempo, um tempo útil que permita corrigir rapidamente, quando nada disso existe, o fator tempo é absolutamente brutal. Ou seja, cada vez que se faz uma coisa dessas, a velha lentidão, a lentidão que já caracteriza em muitos aspectos o sistema judicial, e em particular nesta área, ou mesmo alguns processos de decisão política, deitam décadas fora. Deitam verdadeiramente décadas fora em relação à correção dos próprios processos. Veja-se, por exemplo, o caso que já aqui falei, do tráfico de influências e outros, em que, no fundo, não podemos sequer falar em alguns destes tipos legais de sucessivo aperfeiçoamento no sentido de procurar um equilíbrio cada vez maior entre a eficácia e o respeito pelas garantias. Não. Em alguns casos, as sucessivas alterações têm obedecido, em muitos aspectos, à mera proteção de interesses demasiado particulares e, portanto, fora daquilo que devem ser as regras do jogo democrático. Portanto, eu espero que, francamente, não quero alongar muito mais, que este novo quadro legislativo, muito sendo criado pelo MENAC e criado pelo RGPC, portanto, no fundo, centrado muito na prevenção, que, como disse há pouco, foi muito o parente pobre desta discussão e foi sempre muito a saída que o poder político arranjou para tentar, de alguma forma, não ter que avançar pela lógica da eficácia da repressão. Isso, enfim, pode facilmente documentar-se em relação aos grandes momentos, os grandes momentos em que houve avanços legislativos no plano da prevenção, correspondeu sempre a momentos de grande polémica política em torno da tal política de casos, digamos assim, que hoje volta a falar muito. E isso nunca é bom, nunca é uma boa conselheira, nunca é bom fazer as coisas muito a quente e muito em cima, e respondendo meramente àquilo que é o fogo, o tal fogo que o Dr. Nuno falou há pouco, que já nos está a queimar.
o poder político em Portugal reagiu sempre dessa maneira, e isso nunca foi a boa maneira de organizar e de, no fundo, organizar a resposta democrática a este tipo de fenómenos. O meu pessimismo em relação ao MENAC, em relação ao RGPC, é muito fundado nesta retrospectiva histórica, na forma como eu, ao longo destes anos, sempre olhei para a forma como o Poder Legislativo foi gerido. Em alguns aspectos, eu não queria ser muito radical na forma como analiso estas coisas. Em alguns aspectos, um pouco fora da esfera da mera incompetência, quase a forçar, digamos, a determinado tipo de arranjos, com uma lógica um pouco delinquente em alguns aspectos, mas apesar de tudo isso são fenómenos marginais. Mas o poder político, no fundo, instrumentalizou o processo legislativo, fez experimentalismo, tem vindo a fazer experimentalismo com uma grande parte desta legislação. Felizmente, em alguns aspectos, por pressão internacional, por pressão da Europa e não só, algumas coisas foram ficando. Por exemplo, a Unidade de Informação Financeira que está na Polícia Judiciária, na altura, foi praticamente a única coisa que o Poder Político entregou ao sistema judicial, depois daquela sucessão de audições no Parlamento e de mais um momento de grande discussão sobre a corrupção. E a UIF tem, de facto, feito um trabalho importante na organização de algum tipo, no fundo, na gestão, ou pelo menos no conhecimento que organiza em relação à compliance dos próprios bancos, em relação às transferências financeiras e a muitos outros aspectos da vida financeira. E, portanto, algumas coisas foram ficando e algumas dessas coisas, instituições, algumas leis que funcionam, a Lei 5 de 2002, por exemplo, em matéria de investigação, é de facto uma boa lei, ainda hoje é bastante bem aplicada. São algumas destas coisas que foram ficando que, de alguma forma, têm permitido uma resposta um bocadinho mais efetiva e uma resposta um bocadinho mais coerente e um bocadinho mais eficaz a alguns fenómenos de criminalidade económica ou financeira e que têm permitido, de alguma forma, empurrar bastante o investimento, empurrar no sentido positivo o investimento legislativo feito na prevenção. Sendo que, e esta é uma questão que para mim parece decisiva em relação ao MENAC, nós não podemos construir um quadro, um edifício desta natureza sem imediatamente, isso também já foi aqui falado hoje, ou pelo menos sem que exista num horizonte próximo um quadro de investimento em pessoas e em meios que se torne a lei minimamente eficaz. Se isso não acontecer, não adianta que ela seja muito perfeita no papel se depois não for aplicável. E, portanto, era muito importante que esse paradigma da inutilidade legislativa, ou pelo menos da paralisia legislativa, fosse rapidamente invertida e eu gostaria que fosse a partir desta nova realidade que temos, porque ela é muito desafiadora para as empresas, por exemplo, como aqui já foi bastante sublinhado, sendo que eu também tenho encontrado essa realidade, elas próprias não estão muito sensibilizadas à partida, esse esforço vai ser gigantesco de sensibilizar o tecido empresarial, e não só para o Estado, em grande medida, para a necessidade de alguns dos mecanismos de compliance previstos na lei serem rapidamente, e nos termos em que a doutora Mara também aqui deixou, serem rapidamente absorvidos como necessidades de ontem, urgências de ontem. E, portanto, eu espero bem que esse caminho se faça, porque, apesar de tudo, sempre será algum avanço, sempre se ganhará alguma coisa, sempre a sociedade encontrará outros mecanismos de escrutínio ou a partir de uma informação mais útil, mais atual e mais credível para criar a sua própria ideia sobre a forma como quer, sobretudo a prevenção aqui, é tratada e, enfim, a repressão continuará o seu caminho das pedras, acho eu também, por outras razões, que também precisaria de um outro ou de mais outras sessões como esta, mas no essencial é isso que eu quero dizer, ou seja, o meu pessimismo é algum, tem a ver em relação ao futuro do mecanismo e ao futuro do RGPC, tem a ver com a forma como se tem legislado um bocadinho para inglês ver em alguns aspectos, espero que não seja esse o caso e que rapidamente as coisas avancem. Peço desculpa se me alonguei demais, mas é o essencial do que eu tenho para vos dizer. Muito obrigado por esta intervenção. Enfim, fica aqui uma nota um pouco mais pessimista, mas que resume também o essencial, aquilo que foi o
espírito das intervenções que nos guiaram ao longo desta sessão. Apenas para aproveitar esta nota final para agradecer a todos que foram colocando questões no live, no chat, que foram sendo respondidas com os contributos dos oradores. Também agradecer a todos que têm-nos feito chegar pedidos de informação e também disponibilização de alguns outputs desta apresentação, informar que iremos colocar nas redes sociais do OBJEF, pelo menos a disponibilizar a gravação desta sessão, e isso estará também disponibilizado a todos que não tiveram a oportunidade de ouvir na íntegra esta apresentação ou que não tiveram de toda a possibilidade de fazer. Agradecer uma vez mais também em nome da direção do OBJEF a oportunidade que nos deram aqui à Closer nos receber nas suas instalações e disponibilizar os meios para esta sessão. Também o protocolo e toda a possibilidade que foi através do representante da ANAM, Dr. Ferreira Ramos, aqui pondo em prática um protocolo recentemente assinado com o OBJEF, esta colaboração. Agradecer a todos os membros da direção do OBJEF que partilharam e a todos os membros do OBJEF que partilharam brilhantemente as suas apresentações e também, por fim, também aqui ao nosso orador que fez aqui o encerramento, que com o seu brilhantismo habitual, na sua clarividência da forma como expôs os seus argumentos e também com a visão experimentada de que ao longo de muitos anos tem acompanhado estes assuntos. Portanto, e por fim, e agradecendo a presença de todos, despedimos-nos com a expectativa que esta conferência tenha sido do agrado de todos, esperando que em breve possamos também comunicar de outra forma para chegar a todos vós. Muito obrigado e uma boa noite para todos.